Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é a perda de tensão das cordas que nós usamos numa raquete de tênis, ok? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo você vai ser avisado para que possa acompanhar tudo sobre equipamentos de tênis. O nosso assunto de hoje, portanto, diz respeito à perda de tensão das cordas que nós usamos nas raquetes de tênis. E aqui é preciso a gente perceber que há uma certa confusão quando o assunto é perda de tensão, principalmente por conta do uso cada vez mais frequente de cordas chamadas copoly, ou seja, cordas que são fabricadas à base de poliéster. A imensa maioria dos jogadores amadores hoje em dia usam cordas copoly e antigamente se usava mais as cordas de tripa sintética, às vezes a multifilamento e mais antigamente ainda se usava muito a tripa natural, que até hoje é usada, mas que hoje é mais usual entre jogadores profissionais por conta do preço que é bastante alto, tá? Então, feito esse destaque que hoje se usa muito mais copoly do que os outros tipos de cordas, nós vamos falar hoje sobre a perda de tensão que é maior nas cordas de copoly do que nas cordas de outros tipos, tá? As primeiras cordas à base de poliéster perdiam uma tensão muito grande. Quando você encordou a raquete, você leva para encordoar, o encordoador passa a corda na sua raquete, dá a tensão que você pediu, né? E termina e entrega para você. Essa corda, quando acabou de ser feita, ela está exatamente com a tensão que você pediu. Mas por conta do material, da maneira como é construída, principalmente as copoly, que são normalmente monofilamentos de copoly, ou seja, é apenas um fio daquele material, ainda que ela seja um material híbrido com outros aditivos, ela é a base de poliéster e chama-se copoly porque são adicionados outros elementos para melhorar a manutenção de tensão, para melhorar a potência, para melhorar o controle e coisas desse tipo. Mas todas elas têm essa mesma característica, é uma corda de monofilamento. As cordas mais antigas perdiam muita tensão. Mais recentemente, as próprias fábricas de cordas estão aprimorando a fabricação de suas cordas e estão fazendo hoje cordas com uma perda de tensão menor do que já havia. Vou fazer menção aqui de algumas cordas que são muito usadas, principalmente no circuito profissional, e que você vê jogadores usando com grande frequência na ATP, mas também nos clubes, e que são cordas que perdem mais ou menos tensão. Vou fazer menção de algumas delas. Uma das mais conhecidas e bastante usada é a RPM Blast da Babolat. Você tem duas medidas diferentes. O Rafael Nadal, que é um dos que usa esse modelo de corda, ele usa a Babolat RPM Blast 1,35 de espessura. Essa corda perde, em média, 33% da tensão depois que ela foi encordoada, tá? Portanto, não é pequena. Agora, se você pegar a Babolat RPM Blast 1,30, que é um pouquinho mais fina, a perda de tensão é de 46% e, portanto, muito mais alta do que a de 1,35 que é usada pelo Rafael Nadal. Essa que eu citei, a RPM Blast de 1,30, é usada, por exemplo, pelo Fábio Fognini e por outros jogadores que são patrocinados pela Babolat, tá? Outra corda, talvez a mais usada por a maioria dos jogadores profissionais, é a Luxlon Alu Power.
A Alu Power não tem várias medidas, existem hoje algumas variações de modelos, mas a Alu Power normal, aquela cinza, né, embora hoje tenha outras cores, ela tem uma espessura de 1,25 e ela tem uma perda de tensão de 47%. Sabe o que isso significa? Que em pouco tempo a tensão cai completamente e o sujeito começa a não conseguir mais ter o controle da bola. E aí você vai entender porque vários dos jogadores, principalmente da ATP, usam essa corda, mas quando chega na hora de trocar as bolas durante o jogo, ele vai lá e troca a raquete e pega uma com a corda nova. Tá? É fruto do que? Justamente da perda de tensão, que é absolutamente alta. Tá? Ao lado da Alu Power, que é muito usada, tem uma que também é da Luxolon, que é mais antiga até do que a Alu Power, que é a Luxolon original. Essa também não tem variação de medida, ela é de 1,30 e essa tem uma perda de tensão de 51%, maior até do que a Alu Power, tá? E aí você pode dizer assim, puxa, mas é muita coisa. Pois é muita coisa, mas posteriormente essas próprias empresas estão trabalhando para que haja uma perda de tensão menor. Vou te dar um exemplo. A Luxolon Alu Power Hug, que é aquela usada pelo Roger Federer, embora ele use como apenas parte do seu encordoamento, porque ele usa também tripa natural, a Alu Power Hug tem uma perda de 40%, portanto 7% a menos do que a Alu Power normal e 11% a menos do que a Luxolon original. As cordas mais recentes, vou citar uma que é bastante usada no circuito, a Luxolon a 4G de espessura 1,25, ela tem uma perda de tensão de 21%. Veja como é diferente, uma corda mais recente e que foi desenvolvida para que tenha uma manutenção de tensão melhor do que as mais antigas. A Luxolon 4G tem 21% de perda de tensão, muito distante da Alu Power, muito distante até mesmo da Alu Power Hug e ainda mais da Luxolon original, tá? Então, essas são muito usadas no circuito e você viu aí que, com exceção da Luxolon 4G, que foi a última que eu citei, todas as outras têm uma perda de tensão muito grande, tá? As outras cordas são assim também? Não. E aí eu vou fazer menção aqui de alguns modelos rapidamente, só para você poder comparar, tá? A variação aí da marca é pouco relevante, porque a construção é a mesma, mas só para você ter uma ideia, tá? Então, por exemplo, se você pegar as cordas de tripa natural, que são as mais antigas e também hoje são as mais caras, a perda de tensão delas é absolutamente diferenciada se comparada com as Copoles. Vou fazer menção aqui de 3 modelos diferentes. A Babolá VS, de modelo 16, de padrão de espessura 16, tem uma perda de tensão de 19%. Para uma tripa natural não é até tão bom, tá? É razoável, mas é essa a faixa de perda de tensão desse modelo, que é o modelo mais usado da Babolá. A Luxolon também faz uma, e essa da Luxolon, hoje a Luxolon é uma empresa ligada a Wilson, mas ela tem uma corda de tripa natural com esse nome, Luxolon Natural Good, e ela tem uma perda de tensão de 13%, bem menor do que a Babolá VS 16. E a Wilson mesmo também tem o seu modelo, que é a Wilson Natural Good, que tem uma perda de tensão de 12%, e portanto ainda menor. Tá? Você percebeu aí que há uma distância imensa entre as Copoles, que são as mais usadas tanto no circuito como hoje pelos jogadores amadores dos clubes, e as tripas naturais, que são as que menos perdem tensão. Tá? Mas e os outros tipos? Você tem outros 2 tipos de cordas, né, que são ainda usadas, que são as tripas sintéticas ou as Synthetic Gut e também as multifilamentos. Eu vou fazer a menção aqui de 2 modelos de cada. A marca não é tanto importante aqui, porque é a construção é que determina, né, se ela perde ou não tensão.
A Babolat Synthetic Gut, que é muito usada, é fácil de encontrar e tem um preço bastante razoável, tem uma perda de tensão de 17%. Veja que é muito menor do que qualquer uma daquelas Copoli top que são usadas pelos profissionais, tá? Uma Babolat Synthetic Gut perde 17%. A Wilson Synthetic Gut, que também é uma corda básica, simplesinha, baratinha, perde 23%, tá? Só para você ter ideia, é 10% a menos do que a RPM Blast 1,35 usada pelo Nadal, tá? E portanto tem uma manutenção de tensão muito melhor. E vou fazer referência a duas cordas multifilamentos. Uma, a Wilson Sensation, que talvez, na minha opinião, seja a corda de multifilamento de melhor custo-benefício no mercado, ela perde 18% de tensão. E outra, que também essa já bem mais cara, mas que também é excelente, é a Tecnifiber X1 Biphase. Vou pegar a mesma medida de 16, 1,30 para não ficar diferente, porque espessuras diferentes podem ter perda de tensão diferente. Ela também tem 18% de perda de tensão. Então você já pode ter percebido aí, só por esse apanhado, que a perda de tensão está primeiramente ligado à forma de construção da corda, tá? E quanto maior a perda de tensão, obviamente mais rápido essa corda perde as suas características iniciais. Então se você usa, por exemplo, uma Luxor, uma Lu Power, se você usa uma Luxor original, embora ela tenha uma durabilidade muito grande, naturalmente, assim como acontece com a RPM Blast, ela vai morrer e você vai perder as características mesmo tendo a corda ainda em boas condições. Ela perde tensão e você perde controle e você perde performance necessariamente, tá? Outros modelos, tripas naturais, tripas sintéticas e multifilamentos, têm perdas de tensão muito menores e são opções interessantes quando você quer fazer com que a sua raquete fique mais confortável. Você pode fazer um encordoamento híbrido usando uma dessas cordas e você vai ter maior manutenção de tensão nela, embora a outra continue perdendo, mas você vai ter no conjunto todo uma perda de tensão muito menor, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.